Nada melhor do que iniciarmos, então, com uma prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Nós estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida. E hoje nós vamos ver a lição de número 45, que tem por título Conversar. O livro Caminho, Verdade e Vida foi ditado pelo Espírito Emmanuel ao nosso querido Francisco Cândido Xavier. E nessas belas lições, então, Emmanuel nos traz o conforto, o direcionamento, o esclarecimento. Emmanuel vem interpretar para nós os ensinamentos de Jesus, bem como, muitas vezes, as colocações de Paulo em suas epístolas, dirigidas às comunidades por ele fundadas. E como são bem atuais, como o Evangelho de Jesus, bem assim como todas as colocações, todos os ensinamentos dos profetas, dos apóstolos, dos discípulos, tudo isso nos ajuda a compreender de onde viemos, por que estamos na Terra e qual é a nossa destinação. A Bíblia é um livro que conta a história da humanidade. Nós não podemos contar a nossa história, como surgiram as civilizações, os povos, a evolução da religião, se não for através da Bíblia. A Bíblia, em muitas passagens, tem contos, tem lendas, tem alegorias, mas como nos diz e como nos ensina o professor Herculano Pires, a Bíblia não está errada. A Bíblia sempre foi muito mal interpretada, até chegar à codificação espírita. Com o advento do Espiritismo, não que seja aí o esclarecimento ou a verdade absoluta, mas aquilo que o próprio Cristo nos disse do Consolador. O Pai lhes enviará um Consolador, ou algumas colocações, algumas traduções fala do Paráclito, que restabelecerá todas as coisas. O que significa que Jesus já sabia que as suas palavras e os seus ensinamentos seriam deturpados. Por isso, Emmanuel é o grande instrutor espiritual para todos nós espíritas. Porque Emmanuel retira pequenos versículos da Bíblia, das cartas, e traz para nós grandes ensinamentos, com recursos e mecanismos que nos auxiliam em nossa evolução moral, em nossa evolução espiritual, mostrando-nos os deveres e as obrigações da materialidade que ora nós nos encontramos. Então, vamos ver o conversar, o tema de hoje. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Paulo, em sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 29. Vamos repetir. Não saia da vossa boca
nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. E ele diz: o gosto de conversar retamente e as palavras edificantes caracterizam as relações de legítimo amor fraternal. As almas que se compreendem nesse ou naquele setor da atividade comum estimam as conversações afetuosas e sábias como escrínios vivos de Deus que permutam entre si os valores mais preciosos. A palavra precede todos os movimentos nobres da vida, tece os ideais de amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização, organiza famílias e povos. Jesus legou o evangelho ao mundo, conversando. E quantos atingem mais elevado plano de manifestação, prezam a palestra amorosa e esclarecedora. Pela perda do gosto de conversar com alguém, pode o homem avaliar se está caindo ou se o amigo estaciona em desvios inesperados. Todavia, além dos que se conservam em posição de superioridade, existem aqueles que desfiguram o dom sagrado do Verbo, compelindo-os às maiores torpezas. São os amantes do ridículo, da zombaria, dos falsos costumes. A palavra, porém, é dádiva tão santa que, ainda aí, revela aos ouvintes corretos a qualidade do espírito que a insulta e desfigura, colocando-o imediatamente no baixo lugar que lhe compete nos quadros da vida. Conversar é possibilidade sublime. Não relaxes, pois, essa concessão do Altíssimo, porque pela tua conversação serás conhecido. E se nós observarmos o que Paulo está dizendo aos Efésios, uma cidade onde os ídolos de pedra, os ídolos mitológicos do mármore, onde os costumes, a superstição e a crendice predominava, Paulo vai levar o evangelho de Jesus. Jesus não deixou nada escrito. Todos os ensinamentos de Jesus foi através da conversa. Jesus conversava, Jesus dialogava. E era essa a forma que ele usou e usa para educar as suas ovelhas. As ovelhas do seu rebanho seguem a sua orientação, pois reconhecem a voz do pastor querido. Se Jesus não deixou nada escrito, mas ele falou, desde o momento em que nós temos o conhecimento, o nascimento, mas já com 12 anos, Jesus, então, celebrando a festa da Páscoa, se perde dos seus pais, Maria e José, e depois é encontrado no templo, debatendo, conversando então com os doutores da lei, os fariseus, os escribas, os responsáveis pelo sinédrio, o legislativo à época do Cristo. Jesus conversava, Jesus esclarecia, Jesus erguia para eles e para toda a multidão o véu da ignorância, mostrando que muitas vezes a letra mata
e o Espírito vivifica. Com os seus, então, os discípulos, porque discípulo é aluno, discípulo é aquele que aprende, é aquele que estuda, é o aprendiz. Apóstolo é o enviado, é aquele que é recomendado. Todo apóstolo foi um dia discípulo, mas nem todos os discípulos serão apóstolos. A necessidade da conversação à época do Cristo era fundamental para a divulgação, ampliação e implantação do cristianismo nos corações alentados. Não tinha muito ainda a escrita. A escrita não era muito difundida, poucos sabiam escrever, poucos sabiam ler. Não por serem privilegiados, era uma época de difícil os costumes que ainda beiravam o primitivismo. Nós sabemos que grande parte do Antigo Testamento foi através da tradição oral. Sim, passava de geração a geração. E aí, isto perpetuou por muitos séculos, por muitos anos, até a vinda do Cristo, que não foi diferente. O Cristo não veio modificar as leis, veio dar-lhes cumprimento. E ele precisava conversar de uma forma simples, que se fizesse entender, que se fizesse compreender. Através da conversação, o Cristo curou, o Cristo ensinou e exemplificou. O Cristo mudou costumes, implantou a misericórdia, ensinou a indulgência com palavras de amor, carinho e afeto. Jesus conversou com os poderosos, mostrando a eles que mordomias e privilégios eram um perigo para um povo em desenvolvimento. Que a verdade um dia chegaria para todos, através das conversas, através das explanações e esclarecimento daqueles encarregados da modificação, da transformação do planeta Terra. E hoje nós aprendemos com a doutrina espírita a importância do conversar, do dialogar. As palestras esclarecedoras e confortadoras interpretam para os nossos irmãos assistidos, necessitados, os esclarecimentos e os ensinamentos que Jesus nos deixou. Jesus usava de simbolismos fortes. Jesus falava por parábolas, pequenos contos com grandes ensinamentos. E essas conversas versavam sobre temas comuns, famílias, afazeres, cotidianos, mas Jesus, pouco a pouco, através da conversa, implantava um reino de amor, de bondade e de misericórdia nos corações que o buscavam ali para beber, para saciar a sua sede de conhecimento, a sua sede de Deus nesta fonte inesgotável. As palavras de Jesus consolam até hoje. As conversas de Jesus é um exemplo de moral, de dignidade, de caráter. As palavras de Jesus nos mostram a paciência daquele que, descendo das alturas, se fez igual a nós. Jesus conversou, sim, Jesus conversou com as mulheres discriminadas que sofriam o preconceito. Através da conversa, Jesus deu-lhes a dignidade, mostrou-lhes a responsabilidade da maternidade e ofereceu a elas
a oportunidade também de se alimentar e de servir-se de suas palavras alentadoras. Sim, Jesus consolou os dois ladrões, os quais foram crucificados no mesmo momento em que ele. Enquanto um ruminava o ódio, a raiva, enquanto um descarregava através de palavras a blasfêmia, o ódio, o outro, através de palavras de arrependimento, de reconhecimento, agradecia ao Mestre querido a oportunidade de ver a luz, a oportunidade de, através das palavras do Cristo, da conversa com o Cristo, naquele momento supremo, terem a oportunidade, ele, Cláudio, né, e Dimas, apenas Dimas aproveitou a oportunidade para que pudessem, então, ter uma nova oportunidade de reencarnação. Jesus sempre conversou, e Jesus, através dos evangelistas, conversam conosco até hoje. Os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, transferem para o papel, transferem para a escrita as conversas que eles presenciaram quando caminharam junto ao Mestre querido. Eles ali relatam as angústias, o medo, a alegria, a satisfação, as curas. Eles mostram as palavras de amor, a conversa edificante e gratificante que Jesus nos deixou como legado. E nós? O que nós estamos fazendo com a nossa conversa? Que tipo de gratificação, que tipo de obrigação ou que tipo de esclarecimento nós estamos dando à nossa conversa? Nós conversamos no nosso ambiente doméstico, conversamos para agradecer, conversamos para celebrar, conversamos para parar as diferenças, conversamos para agradecer a Deus a oportunidade bendita da reparação e da reconciliação, uma vez que estamos dividindo um lar, muita maioria de nós ligados pelos laços da consanguinidade, e nem todos são da nossa família espiritual. Daí a necessidade da conversa reparativa, da conversa que leva ao perdão, da conversa que influencia, que ajuda, que educa, que aprende. Não é assim? Nós estamos conversando em nosso ambiente corporativo, profissional e material. Como é a nossa conversa com os nossos semelhantes, com os nossos irmãos de caminhada, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho, com aqueles transitoriamente que comungam conosco horas do dia, no trânsito, no transporte público, nas salas de espera, na rua, nos momentos que muitos vão se alimentar. É a sociedade, é o convívio social nos oferecendo a oportunidade bendita da conversa. A nossa conversa está sendo luz ou está sendo trevas? A nossa conversa é medicação reparativa ou é o dardo venenoso que espalha ódio, inveja e ciúme? Como está a nossa conversa junto àqueles que o Cristo coloca ao nosso lado dioturnamente, para que nós possamos viver como o Cristo nos ensinou, amando uns aos outros, tendo a bondade,
tendo a certeza de que precisamos ser benevolente para com todos. Jesus, através da conversa, mostrou-nos a importância da indulgência. Conversar para respeitar as dificuldades, as fraquezas dos nossos irmãos em caminhada. Conversar para não exigir de nossos irmãos qualidades que nem mesmo nós ainda temos. Conversar para perdoar, entender os motivos que muitas vezes levaram a essa segregação, levaram a essas discussões, a essa discórdia improfícua. Conversar para que possamos evitar o debate supérfluo que nada acrescenta à nossa evolução moral. Conversar para mostrar que dignamente nós hoje somos ferramentas úteis e instrumentos a serviço do bem e a serviço do amor. A nossa conversa, ela é esclarecedora, ela é iluminativa. A nossa conversa alimenta, a nossa conversa é agradável. As pessoas têm prazer, alegria de conversar conosco. Nós buscamos as pessoas para conversar, para que possamos, através da conversa sadia, que nós possamos levar a eles a oportunidade bendita do conhecimento que hoje nós já detemos. Conversar é amar. Conversar é praticar a caridade. Conversar é se fazer luz para todos aqueles que caminham conosco. Se os nossos benfeitores espirituais, se aqueles enviados do Cristo para nos guiar em nossa jornada terrena, se nós precisamos da conversa deles para conosco, por que não estender a conversa que nós hoje já detemos e levá-la em forma de alimento para os nossos irmãos que ainda tateiam na busca do entendimento, na busca da instrução necessária ao refazimento dos nossos delitos, das nossas faltas e dos nossos equívocos, que muitas vezes a nossa conversa prejudicou. Aproveitemos a oportunidade. Vamos conversar dignamente. Vamos conversar sobre o Evangelho. Vamos conversar com o Evangelho. Vamos conversar com o próximo. Vamos conversar com aqueles a quem amamos. Vamos conversar com aqueles a quem nós ainda representamos antipatia, aqueles que ainda não comungam conosco dos mesmos objetivos e dos mesmos ideais. Jesus conversou com todos, não para convencê-los, mas para esclarecer. Jesus deu a oportunidade de todos ouvirem as suas conversas. E cada um aproveitou de acordo com o seu entendimento, de acordo com a sua necessidade. A vida é um processo. Quando todos nós compreendermos o processo da nossa reencarnação, nós entenderemos o propósito da nossa existência e da nossa destinação. Que não nos falte assunto gratificante e edificante. Que não nos falte conversas, sim, iluminadas. Que não nos faltem conversas que nos sustentem. Que as conversas às quais nós participamos possam ser todas elas levadas em forma de benefício para a nossa caminhada evolutiva. Hoje
amanhã e sempre, vamos conversar. Vamos conversar sobre o Evangelho. Vamos conversar sobre a doutrina espírita. Vamos conversar sobre a interpretação dos ensinamentos de Jesus numa visão espírita. Sem milagres, sem sobrenatural, sem misticismo, sem fanatismo, sem crendices, vamos falar da verdade que nos torna livres. Que a verdade que o Cristo nos deixou possa ser levada a todos os corações em forma de conversa agradável e salutar. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.